Marcos 5, verso 25. Vou falar sobre a cura de uma mulher enferma e vou contar um testemunho que eu já contei no sábado aqui, né? Não sei se, acho que nem todos estavam. A grande multidão o seguia, cumprindo a cura de uma mulher enferma. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos, despedindo tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei qual é a enfermidade que está afligindo você, se é no coração, se é na tua alma ou se é uma outra enfermidade. Eu sei que Deus, Ele pode todas as coisas. E a palavra dele nos diz que posso tudo, é tudo naquele que me fortalece. E a nossa força vem do Senhor. Amados, essa mulher, eu estudei um pouquinho da história, né, dela, e era uma adolescente. E essa adolescente teve o primeiro ciclo menstrual dela. E neste lugar, quando a adolescente tinha o seu primeiro ciclo, a mãe pegava, levava para um povoado e deixava ali, onde ficava enfermos, né? E toda a cidade, quando a mãe ia levando, toda a cidade sabia, ela passava falando: minha filha está impura, minha filha está imunda. E passando-se aquele período, né, a mãe ia buscar a filha, porque passava-se o período do ciclo menstrual, a mãe ia buscar. E quando a mãe foi buscar, a filha ainda não tinha melhorado, o ciclo ainda continuava. E passou-se os anos. E foi passando-se os anos e ela se tornou uma jovem. E toda a cidade sabia do problema dela. E ela não podia ir para a cidade, porque era considerada imunda. Mas ela ouviu falar de um Jesus que cura. Ela ouviu falar de um Jesus que faz milagre na nossa vida. E naquele momento ela já não tinha mais o que gastar, os pais já tinham gastado tudo, já não tinha mais o que fazer. Mas naquele momento, ela ouviu falar que ia passar um Jesus ali. Muitas das vezes nós ouvimos falar desse Jesus e ignoramos. Ou às vezes nós já conhecemos tanto, já ouvimos falar tanto, que não prestamos atenção naquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Talvez você está ali mexendo uma panela, ou você está trabalhando fora, não sei. Mas talvez o Espírito Santo está falando contigo e você não está dando atenção naquilo que Ele está falando. Às vezes na escola, não sei onde que você passa durante o dia, e o Espírito Santo está falando com você e você não está dando crédito para Ele. E naquele momento, aquela moça levantou sem forças e havia uma mulher que cuidava dela e falou assim: olha, você está doida? Quando você chegar lá na cidade, eles vão jogar pedra em você e vão te matar. E naquele momento, o que me chama a atenção é que ela olhou e pensou: se eu for, eu vou morrer. Se eu ficar, eu vou morrer. Então, prefiro morrer tentando. Será que nós estamos tentando fazer algo ou estamos simplesmente olhando alguém fazer? Será que estamos olhando para nós e falando o que eu estou fazendo? E naquele momento, ela falou: prefiro morrer tentando. Há momentos, irmãos, na vida da gente que nós pensamos assim: eu vou parar. Porque isso acontece comigo. Há momentos que nós olhamos e falamos: Senhor, não aguento mais. Senhor, não dá para mim mais. Mas o Senhor jamais vai deixar você passar por algo que você não consiga passar. Ele sabe até onde você pode ir. E vai chegar um momento em que o Senhor vai falar assim: olha, chega, daqui para lá é comigo. Mas Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar até o momento em que você aguentar.
Tá difícil? Tá. Tá se arrastando, tá gemendo na oração, mas vai. Tenta, porque o Senhor é contigo. Tenta, porque aquela mulher falou, não, eu vou tentar. E ela chega e acha uma barreira, irmãos. Que barreira é essa? Uma multidão. Todos se apertando, eu fico imaginando, né, como se fosse essa manifestação, todo mundo se apertando, todo mundo se juntando e todo mundo querendo chegar na frente. Mas aquela mulher só pensou em uma coisa: se eu tocar, nem que seja nessa dobrinha do vestido, né, da nossa roupa, na orla do vestido do Senhor, eu vou ser curada. Às vezes a nossa fé é tão pequenininha, que nós estamos vendo a vitória tão grande, mas a fé é tão pequena que nós não enxergamos ela. E aquela mulher tinha uma barreira, tinha uma multidão, e ela enxergou lá na frente a vitória dela. Ela conseguiu ver a vitória. Será que diante de tantos problemas que nós temos passado, nós estamos conseguindo ver Jesus lá na frente? Esperando só você chegar para te dar um abraço e para dizer assim, olha, você foi curada, você recebeu a tua vitória. E aquela mulher toca em Jesus. O que você tem feito para tocar no Senhor? Eu estava admirando o testemunho daquele irmão, e essa semana eu estava falando com Deus assim, Senhor, ainda eu comentei com uma pessoa assim, que eu tenho muita vontade de ir para a praça, de falar, mas eu falei com Deus assim, Senhor, chegar perto de uma pessoa e falar, olha, Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus cura. Mas se ele estiver com a barriga vazia, ele vai falar assim, eu sei que Jesus é bom, mas a minha barriga continua vazia. E o Senhor colocou no meu coração assim, olha, ainda falei com essa pessoa assim, olha, eu vou conseguir uns cobertores, um dinheiro para comprar lanche, e a gente vai chegar e vai falar, Jesus ama, mas está aqui um pão para você comer. E eu vou conseguir fazer isso, irmão, sabe por quê? Porque nós podemos tudo naquele que nos fortalece. E tudo que o Senhor tem colocado no meu coração, ainda que seja difícil, eu falo, Deus me ajuda. E o Senhor tem me ajudado. Por mais difícil que está sendo a sua situação, eu não sei. Mas creia, porque o Senhor vai te ajudar. Você vai conseguir romper essa multidão. Mas para isso você tem que crer. Você tem que ver e acreditar que vai acontecer. Não é fácil não, irmãos, porque às vezes comigo tem muitos momentos que eu falo assim, não, Senhor, não vou conseguir. É difícil. Mas nada é impossível para o nosso Deus. E naquele momento, aquela mulher enxergou, ela viu que se ela tocasse no Senhor, ela ia ser curada. E ela foi curada, para a honra e glória do Senhor. Amados, há um mês passado, de repente eu passei mal, eu fui para o hospital. E chegando lá, tive que fazer uma cirurgia rápida, para tirar uma pedra do rim que tinha descido. Foi uma coisa rápida, uma coisa simples. Mas no meio da semana, eu comecei a piorar. Tive que voltar para o hospital. E quando eu cheguei lá, o médico virou para mim e falou assim, olha, filha, o médico anestesista, ele errou um pouquinho, é normal. E ele furou a sua coluna. Por isso vazou um líquido, você vai ter que ficar de repouso, tomar muita água, porque se você não se recuperar aqui dessa forma, ele vai ter que corrigir o erro que ele fez. E naquele momento, quando o médico saiu, eu falei com Deus assim, por quê? É a pergunta que nós sempre fazemos. Por quê? Mas Deus não quer que você pergunte por quê, Deus quer que você acredite nele. E naquele momento eu falei, Deus, o que está acontecendo? Mas o Senhor me deu a resposta. Só confiar nele. E quando deu de manhã, irmãos, eu já não estava sentindo mais aquela dor de cabeça infernal que eu estava sentindo. E o médico virou para mim e falou assim, olha, você vai para casa, vai ficar 30 dias deitada, sem poder tomar banho. Você arruma um jeito lá. Porque esse líquido tem que repor. Se não repor, você vai ter que corrigir o erro. O médico, nós vamos ter que procurá-lo para ele corrigir esse erro. Aí eu falei, mas eu vou corrigir o erro com o mesmo médico que errou? Ele falou, ninguém vai querer corrigir o erro dele não, minha filha. Eu falei, mas o nosso Deus vai. Porque aquilo que é um erro para os homens, é um milagre para Deus.
E tudo acontece para a honra e glória do nome dEle. E às vezes Ele permite coisas nas nossas vidas para nos ensinar que nós dependemos dEle. Às vezes nós estamos tão fortes e achando que conseguimos alguma coisa, mas nós não conseguimos nada sem o nosso Deus. Nós não podemos nada sem o nosso Deus. E é Ele quem faz milagre na nossa vida. É Ele quem nos sustenta, ainda que esteja difícil. E é isso que eu quero passar para os irmãos. Que essa mulher, ela acreditou. E Deus abençoou. E eu creio que o Senhor vai continuar fazendo milagres nas nossas vidas. Amém?